Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal TI para Leigos. Eu sou o Luiz Coelho, host do canal, e hoje nós vamos falar sobre IDS e IPS. Toca a vinheta. Bom, pessoal, IDS e IPS, eles são muito semelhantes um entre os outros, por isso que muitas vezes confunde e entende que sejam a mesma coisa. E, de fato, eles são muito parecidos, mas a nossa ideia aqui é desmistificar, é simplificar qualquer ideia de IDS e IPS e explicar muito bem a divergência que há entre eles. O IDS vem de Intrusion Detection System, onde a ideia, portanto, é ser um sistema que vai fazer a detecção de possíveis invasões, de possíveis invasores, intrusões dentro do seu ambiente. Que ambiente? Seja uma rede de máquinas, uma rede de computadores, seja o próprio computador, o IDS ele pode agir em diversas frentes. E a ideia principal dele é justamente ser um sistema de alerta. Ele vai alertar, ele vai detectar essas invasões, essas intrusões, para que um administrador faça a determinada correção ou tenha alguma ação de remediação e assim sucessivamente. Ou seja, a ideia do IDS é detectar e alertar. Por outro lado, o IPS, ele trabalha de maneira semelhante ao IDS. Por quê? Porque ele também vai fazer esse monitoramento e essa detecção, porém, por outro lado, o IPS ele tem condições de fazer algumas ações de maneira automática para parar esses ataques. Ou seja, seria mais ou menos como se o IDS ele fizesse a detecção e alertasse, e o IPS, vendo este alerta, realizasse alguma ação automaticamente. São todas as ações que o IPS pode agir automaticamente? Não. Algumas ele precisa de uma ação humana, ele precisa do administrador de TI. Mas algumas ações sim ele pode fazer de maneira automática. Tá? Quais são essas ações que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, parar um executável, parar um processo, parar uma conexão que ele acha que é suspeita, e assim sucessivamente. Isso pode ocasionar erros, o que nós chamamos de falsos positivos? Pode. De repente ele pode sim parar uma conexão com um sistema que é fidedigno, um sistema novo que você contratou, mas que acidentalmente o IPS acabou entendendo que isso era malicioso e acabou possivelmente impedindo aí essa conexão também. Um exemplo para ficar mais claro qual que é a ideia do IDS e do IPS seria mais ou menos como uma recepcionista e um segurança. A recepcionista, ela é já super importante. Por quê? Porque a partir do momento que ela recebe um acesso, ou seja, que alguém está entrando no prédio, essa recepcionista, esse porteiro, ele vai ver essa pessoa, ele vai pedir os documentos, vai bater se o documento é real ou não, ou seja, vai verificar se existe alguma ação suspeita naquela pessoa que está entrando ali no prédio. Porém, mesmo que existisse algo suspeito, a recepcionista não tem condições de, por exemplo, falar para essa pessoa parar, olha, não, você não pode entrar, né, por força bruta, por exemplo. No caso, então, a recepcionista, que seria mais ou menos o IDS, chamaria o IPS. O IPS seria como se fosse um segurança, que ele vigia 24 horas. Esse sim teria condições de barrar essa entrada. Né, chegar, olha, você não pode entrar porque o seu documento é falso, o seu documento não está batendo, né, e assim sucessivamente. Então, essa seria um exemplo clássico de IDS e IPS. Os dois têm como função impedir acessos ilegais, impedir o recebimento de pacotes de conexões suspeitas ou maliciosas. Mas o IDS ele só detecta e o IPS é quem bloqueia efetivamente esses ataques. Ah, mas Luiz, eu já vi outras siglas, como por exemplo o HIPS, ou HIDS, ou HIPS, ou HITS. A ideia do HIPS e do HIDS são basicamente as mesmas que o IPS e o IDS, né? Lembrando, o IDS a ideia é detectar, o IPS a ideia é bloquear automaticamente. A diferença do HIPS e do HIDS é que tem o H na frente, ou seja, esse H significa host. Host vem de máquina ou endpoint, né? Ou seja, a ideia do IPS e do IDS é fazer a proteção dos hosts. A ideia é exatamente a mesma. A ideia do IDS é detectar, a ideia do IPS é bloquear, só que no caso voltado para o host, voltado para a máquina. Então, uma proteção na máquina. O IDS vai monitorar conexões, pacotes que chegam na máquina e vai fazer essa proteção. O HIPS vai bloquear essas detecções maliciosas que chegam nas máquinas.
Normalmente, soluções que têm o HIPS ou HIDS são soluções de antivírus, são soluções de endpoint, que já estão ali na máquina e já têm justamente essa função. Os principais players do mercado de antivírus já têm essa tecnologia de IPS e IDS voltado ao host. Por outro lado, também existe uma outra sigla muito conhecida, que é o NIPS ou o NIDS. De novo, é a mesma coisa, simples, né? Segue o mesmo conceito que o IDS é detectar e o IPS é bloquear automaticamente. Só que no caso tem o N na frente. O que é esse N? N vem de network, ou rede de computadores. Ou seja, neste caso aqui, a ideia do NIDS é detectar atividades maliciosas na rede, e a ideia do NIPS é bloquear automaticamente essas atividades na rede, na network. Por isso que tem o N na frente, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, só uma sopa de letrinhas ali para ficar um pouco mais confuso, mas a ideia é justamente seguir o conceito de IPS e IDS, só que uma é voltado para o host, o H, e outra é voltado para a rede, o N de network, ok? Então, essa é a ideia principal de IPS e de IDS. Quais são esses ataques que essas soluções de IPS e IDS elas podem realmente impedir e realmente detectar, né, essas possíveis invasões, essas possíveis intrusões dentro do seu ambiente? Os principais ataques são ataques de exploit. E o que são exploit? Exploits são ataques, são vírus, são malwares, onde a ideia é explorar vulnerabilidades, ou seja, explorar falhas de segurança. E normalmente esses ataques são feitos através de softwares desatualizados. Vou dar um exemplo muito simples e concreto. Para aqueles que são um pouquinho mais velhos e antigos como eu, vocês devem se lembrar do WannaCry. O WannaCry ele foi um ransomware, ele foi um tipo de vírus que se instaurou em 2017, né? Nós estamos em 2024, então tem aproximadamente 7 anos. E este WannaCry ele saiu no Fantástico, ele parou o Hospital de Câncer de Barretos aqui no Brasil, foi caótico, tá? Esse WannaCry, ele explorava uma falha de segurança do próprio Windows, né? Ele explorava uma falha de segurança na porta 3389, não vou entrar muito na parte técnica, mas ele explorava uma falha de segurança do próprio Windows, de Windows desatualizados, porque a Microsoft já tinha corrigido isso há pelo menos 2-3 meses. Em poucas palavras, só tiveram problemas com o WannaCry empresas que não se atualizavam há pelo menos 2-3 meses e que não tinham uma solução de IPS ou IDS muito bem configurada, tá? Naturalmente, este WannaCry ele causou um estrago gigantesco e ele explorava essa falha de segurança. A ideia de uma solução de IPS ou de IDS seria justamente entender, olha, a Microsoft, o Windows está com essa falha de segurança, vamos proteger essa falha de segurança para que ela não seja explorada. Essa, por exemplo, é uma das funções do IPS e do IDS. Outra função, por exemplo, é ataques de botnet. Botnet é para justamente eles controlar o seu computador e usar o seu computador como se fosse um zumbi, da maneira que ele quisesse, para invadir e possivelmente infectar outras máquinas da sua rede. Uma solução de IPS e IDS também faria esse controle. E várias outras ações de rede, como por exemplo um ataque de ARP cache, um ataque de IP duplicado, duplicar ali os seus IPs para fazer algum ataque na rede, escaneamentos de portas TCP e UDP, e assim sucessivamente. São outras formas de detecção que uma solução de IDS e uma solução de IPS poderiam detectar. Os dois trabalham juntos, tá? É aquilo que a gente falou, a recepcionista sem o segurança não é seguro. O segurança sem a recepcionista também não é seguro, então eu preciso dos dois. A ideia é que os dois trabalhem em conjunto. Quais soluções que trabalham normalmente com tecnologias de IDS e IPS? A gente já deixou meio claro, mas aqui é só para oficializar. Normalmente soluções de antivírus, de endpoint, são as soluções que trabalham com o IPS, embora as soluções de endpoint, de antivírus, também trabalhem com o IDS, que é mais voltado para a rede, né? Mas mesmo assim, as duas soluções, elas trabalham. Uma solução de anti-malware, por exemplo, tem as duas soluções. A E7, que é uma solução que a gente trabalha, vocês já viram vários vídeos no canal falando sobre a E7 aqui, trabalha com as duas soluções, até porque a E7 tem um firewall, é um firewall local, mas tem um firewall também para fazer essa detecção do IDS. O IPS é óbvio, né, que a E7 faz justamente essa proteção baseada no host, que é o IPS, né, com H. E também soluções de firewall normalmente trabalham, porque é aquilo, também tem que proteger esse tráfego na rede. Então, as duas soluções, o antivírus ele faz a detecção baseada na máquina, baseada no host,
o Firewall já faz a proteção baseada na rede, e assim você tem toda a sua camada de endpoint e rede protegida com uma tecnologia de IDS e IPS. Né? Bom, espero que vocês tenham entendido o conceito de IDS e IPS, eles não são tão confusos, eles não são tão difíceis. A ideia é basicamente isso mesmo, recepcionista e segurança. O IDS ele vai alertar, ele vai detectar e vai acionar o IPS para fazer alguma ação de contorno. Essas ações podem sim levar a algum tipo de falso positivo, podem sim bloquear alguma coisa que seja erroneamente, e por isso que você também pode realizar ações. Vocês podem ver que tem diversas soluções de anti-malware, por exemplo, de antivírus, a solução das 7 que a gente trabalha muito aqui, que você pode criar regras de IDS e de IPS. IP duplicado é só um sistema que está utilizando um IP novo e que acabou coincidindo de ser um IP duplicado e tal, e assim sucessivamente. Ele pode sim realizar algumas ações erroneamente, e por isso que você pode criar regras, falando, olha, esse tipo de ataque pode ignorar, se vier desse IP aqui, se vier desse sistema, pode ignorar. E você pode sim criar regras para detecções de IPS e de IDS também. Mas espero que realmente o conceito tenha ficado claro para vocês, agradeço aí a atenção de vocês, desejo um ótimo dia, uma ótima semana aí para vocês. Se vocês precisarem, sempre eu, TI para Leigos, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima.